Eu já estava durante o intervalo conversando com a nossa convidada, Sueli Buriasco, que é escritora e educadora. Seja bem-vinda. E a gente falava o quanto que hoje em dia, infelizmente, a gente percebe um verdadeiro jogo de empurra, né? A escola acha que quem tem que educar os filhos, as crianças, são os pais. Os pais acham que é a escola. E aí ninguém educa. Tá complicado, não complicada a situação? Tá complicado. Nós estamos vendo aí todo dia uma situação realmente complicada. Um empurra, os pais dizendo que não tem tempo, passando a responsabilidade para a escola dentro do que pode fazer, mas também mostrando, não, mas isso é os pais. Então fica uma situação que o jovem está perdido nisso, né? Principalmente porque vem estourar no jovem, né? Agora, com certeza, a ética se inicia em casa. Então, eu falar em ética é falar muito mais do que só educar, né? Porque a ética acaba englobando, mas acho que eu tenho 41 anos e a gente há uns anos atrás tinha educação moral e cívica na escola. Isso. Coisa que já não se tem mais hoje em dia, a gente aprendia os nossos direitos, mas os nossos deveres também. E hoje em dia nos falta muito isso, todo mundo sabe dos seus direitos. Então, Kátia, não sei se você observa isso, para mim é bastante claro. Existe uma tendência muito forte a você falar de ética e de moral, você é preconceituoso. Então as pessoas já estão com medo de falar dos seus valores, das suas referências morais, porque ela tem medo de ser, é retrógrada, aquele lá não está com nada, né? E não é por aí. Como você disse, ética é muito mais que educação, porque é um conjunto de regras, né, que a criança vai absorvendo desde a primeira infância e vai transferindo para a sua vida quando adulto. Então, inicia-se no lar, né, e vai consolidar na escola, que é onde o convívio social é maior, né? E a escola tem responsabilidade, com certeza, de fazer com que essa amplitude seja harmônica, né? Mas tem que trazer isso de casa. Então eu coloco lá na escola e posso trabalhar porque vai resolver tudo. A escola meu problema vai estar resolvido ali. De forma nenhuma. E aí tem muita mãe que pergunta, então tem que começar a educar a criança a partir de qual idade? A partir de que está na barriga. Antes que nasça, não é? Antes que nasça, é ótimo. Porque a criança assimila a ciência, já comprova, assimila o que a gente fala, né? Então, conversar, o diálogo com os filhos tem que ser na barriga mesmo, no início você já começar a conversar com aquela criança. Hoje, sabe-se que na gravidez, a mãe que dá maior atenção a conversar, a desenvolver essa educação, contato, né? esse contato com o filho já ainda na barriga, a criança nasce uma criança mais calma, é uma criança mais tranquila. Confiante. Né? Agora, o que está acontecendo, que a gente observa, é o seguinte: os pais querem ser amiguinhos, coleguinhas dos filhos. Mas pai não dá para ser coleguinha, você acha que dá? A gente tem que ser amigo, desenvolver amizade. Mas amizade e respeito. Diferente daquela amizade que ele tem com os amiguinhos dele. Não pode ser coleguinha. Porque aí o coleguinha, ele vai ficar sem referência. Né? A criança, e principalmente o adolescente, o jovem, ele precisa ter uma referência que lhe dê segurança. Né? Os coleguinhas ele vai ter um monte. Agora, se os pais também são coleguinhas, então ele faz uma coisa errada, liga para o pai, socorro, fiz tal coisa, o pai vai lá e resolve. E não dá responsabilidade. Não dá responsabilidade nenhuma. Era aquilo que a gente estava falando um pouco antes de começar e que eu acho muito interessante. Os pais têm que apoiar os filhos sempre, mas não os erros dos filhos. Não puxar os erros dos filhos para si. Para si. Que isso, né? Então chega a verdadeiros delinquentes, né? E os pais vão lá tentar resolver a situação. Para camuflar a situação. Para camuflar, para que eles não cumpram com a responsabilidade. Eu não sei se você vai concordar comigo, Sueli, mas eu acho que nos dias de hoje, a gente quer tanto que os filhos não sofram, a gente quer fazer com que eles não fiquem frustrados. Então, desde pequenos, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. E quem te disse que você dá tudo que você nunca teve? Vai ajudar seu filho a ser mais feliz? Vai ser o melhor. Não tem dúvida. Isso prejudica demais, né? Com certeza. Não tem dúvida que os pais querem fazer o melhor sempre. Sim. Né? Mas... Tanto, tem uma questão de culpa muito grande hoje em dia, né? Tanto o pai como a mãe trabalham fora. Existe esse processo de culpa. Não deveria, né? Mas acho que existe. Não tem pai e mãe sem isso é inevitável, né?
Enfim, então eles querem que eu coloque numa boa escola e tudo. Agora, a questão é olhar esses valores, porque muitas vezes você está querendo, mas você está desviando através desse processo de querer dar o melhor. E, infelizmente, a gente percebe que essas famílias que hoje têm uma condição financeira um pouco melhor, querem dar o melhor para os seus filhos, estão criando pequenos marginais. Isso a gente não generaliza, mas, não. O número tem crescido. Tem crescido. Né? A grande maioria das vezes a gente vê acontecer justamente isso. Situações que a gente fica assim, alarmadíssimo, né? Então, o filho atropela alguém, o pai vai lá resolver para livrar o filho. Pagar propina pro gente, policial. isso é o maior absurdo. Lógico, o pai tem que estar sempre apoiando o seu filho, mas não o erro dele. Não. Vamos assumir a responsabilidade, meu filho. Você iria, falaria, eu estou do seu lado, mas você vai arcar com a sua responsabilidade. Com a sua responsabilidade, com certeza. Ajuda contratando um bom advogado, enfim, o que puder fazer, mas não fazendo... Não sendo mais delinquente que o filho, porque aí como é que fica? Que giro que entra. Mas aí a gente pensa também, tem um outro lado que fica, que assim as pessoas começam a olhar tanta coisa acontecendo, tanta corrupção, tanto desvirtuamento, que fala assim, e por que meu filho vai ser diferente? Ele vai ser o bobão da escola porque ele não fuma ou porque ele não vai na balada? Não, eu vou deixando para ser igual. Aí é hora de refletir, será que é esse o caminho? Né? Será que o ser diferente talvez não seja aquilo que a criança necessita para ter essa segurança, esse amparo?